Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Casar, separar e recomeçar. O que os dados do IBGE nos mostram sobre os caminhos do amor? Maio é conhecido como o mês das noivas. Mas será que ainda estamos sonhando com felizes para sempre da mesma forma? Segundo o IBGE, os casamentos diminuíram 3% em 2023 e os divórcios cresceram 4,9%, atingindo o maior número da história. E mais, os casamentos entre mulheres cresceram quase 6%, mostrando que as novas configurações familiares são uma realidade cada vez mais presente. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o que pode estar por trás dessas mudanças, o que é importante saber antes de casar, inclusive sobre os regimes de bens e como o divórcio pode ser também um recomeço e não um fracasso. A ideia aqui é simples, trazer informação acessível, atual e útil para que você, mulher ou homem, jovem ou maduro, tomar decisões mais conscientes sobre sua vida afetiva e patrimonial. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Quem me ajuda na missão de hoje é o nosso grande parceiro do Família na Real, Dr. Elton Costa, servidor público do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em família e sucessões. Bem-vindo novamente, prezado amigo. Obrigado, Rosa. Boa tarde, telespectadores. É sempre uma satisfação esse nosso diálogo, né? Família na Real, cada vez mais sucesso e levando de forma simples e didática conhecimento para as pessoas, isso é o que mais importa. Excelente, Elton. Hoje nós vamos aqui analisar de forma aprofundada, vamos dizer assim, uma pesquisa que não se fala em outra coisa nas redes sociais sobre essa pesquisa, inclusive já foi objeto também aqui do nosso jornal, na TV Cidade Verde. Então a gente quer trazer essa análise tanto a nível nacional como a nível estadual aqui no Piauí e trazer assim as nuances, vamos dizer, os detalhes jurídicos da nossa prática, o que está levando a esses casamentos diminuírem, divórcios aumentando, enfim, vamos conversar sobre esse tema importantíssimo. Excelente, a pauta realmente é sensacional e não se fala de verdade de outra coisa nesse momento. Então a gente vai acompanhar aqui alguns dados relativos a 2023, que são das estatísticas do Registro Civil. Elton, a gente vai hoje começar aqui a falar sobre um tema que foi falado aqui a semana inteira, que são esses dados referentes ao divórcio, ao casamento, tanto a nível nacional como a nível estadual, que inclusive foi objeto do nosso jornal aqui da TV Cidade Verde. Então, casamento nós temos aí em 2022, 970 mil, e em 2023, 940,8, ou seja, nós tivemos uma queda dos casamentos em média 3%. Então, a gente quer trazer, Elton, essas informações mais detalhadas sob o ponto de vista jurídico, prático, o que está acontecendo. Então, eu já entro aí numa perguntinha. Maio ainda é o mês das noivas. A gente sabe, né, que maio é conhecido e muito homenageado e a maioria das noivas gostam de escolher esse mês para se casar. E por que será que o número de casamentos caiu, segundo o IBGE? Excelente, Rosa. Bom, as estatísticas, né? Contra os números não há o que discutir, né? Os casamentos, o número dos casamentos realmente tiveram uma queda, segundo apurado pelo IBGE. O mês de maio ainda é, né, considerado o mês das noivas, é uma questão sociocultural, né, que a gente carrega desde sempre. Por que os divórcios aumentaram? Por que o número de casamentos melhores diminuíram? A gente pode inferir, ou seja, a gente pode depurar desses números alguns aspectos interessantes. O principal deles, me parece, Rosa e telespectadores, é que aquele jeito que a gente crescia antigamente, já naquela perspectiva de que a mulher seria preparada para casar, para ser dona de casa, e o homem para ser o provedor. Então, todo mundo na família tem alguém nessa conformação, nessa configuração. Um avô, um bisavô, enfim. A nossa sociedade passou por alterações, por mudanças no transcurso do tempo. Então, as pessoas hoje,
por conta dos meios das redes sociais, das formas do acesso mais fácil à informação, buscaram outras formas de se realizar pessoalmente, de buscar a sua própria felicidade. E o casamento deixou de ser uma forma, ou se não a principal, mas uma das formas principais dessa realização de vida. Como repetindo, antigamente as pessoas cresciam aqui no nosso estado. Tradicional de família. Isso, a gente sabe que, inclusive, o divórcio ele veio a ser admitido na legislação brasileira no ano de 1977. Eu já tinha 2 anos, viu, detalhe. A gente tem os números do divórcio aí também, vamos analisar, que a gente aproveita aqui e comenta tudo junto. Então aí, o divórcio, 2022, 420 mil, em 2023, 440,8, ou seja, um aumento de 4,9%. Então, houve, a nível nacional, uma queda no casamento e um aumento do divórcio. E aí, Elton, é bom que também a gente comente a respeito da pesquisa que foi realizada aqui no Piauí. Isso. Que nós conversávamos antes do programa, que foi uma realidade um pouco diferente. E a gente aproveita e contextualiza nessa questão, né, do modelo tradicional da família, porque nós sabemos que a família tradicional é aquela família que é o papai, a mamãe, o filho, que a gente chama a famosa família margarina, e existia essa dificuldade no divórcio. A mulher, inclusive, ela como sempre, ao longo da história, ela tinha dificuldade, inclusive, de se manter nessa situação de uma mulher divorciada, de regularizar a guarda, convivência. Então, vamos comentar aí sobre essas questões todas. Isso, Rosa, como você bem pontuou, o Piauí, os números a nível nacional demonstraram uma queda, né, na quantidade de casamentos oficiais registrados. Já no Piauí, nessa mesma pesquisa, nós tivemos um aumento, né? O Piauí registrou em 2023 9.802 casamentos. E aí, um dado que vai ao encontro da média nacional é a quantidade de divórcios. Olha, Piauí... até um gráfico aqui da produção. Número de casamentos registrados em cartório por ano, Piauí 2013 a 2023. Então, lá no finalzinho, 9.802. Teve um crescimento em 2023. Em relação a 2022. Mais de 1.000 casamentos. Inclusive, esse aumento, nós vimos que a pesquisa do IBGE, que foi bastante recente agora do ano de 2023, ela revela que foi desde a pandemia. É um dado interessantíssimo, não é? E um ponto interessante nessa estatística, Rosa e telespectadores, é que apesar do Piauí registrar um número maior de casamentos em relação a 2022, no ano de 2023, os divórcios também acompanharam a perspectiva nacional. E nós tivemos aqui no Piauí em 2023, a cada 3 casamentos, um divórcio. Então, isso, Piauí, nessa perspectiva, está em sintonia com o cenário nacional. Exato. Eu queria te perguntar, Rosa, aproveitando essa pegada, essa perspectiva do divórcio, o que você poderia dizer que quais seriam, né, os principais fatores que levam os casais a adiarem ou desistirem do casamento atualmente? Pois é, Elton, é uma realidade e a gente vê, inclusive, em nossa área de atuação, em nossa prática, tem vários fatores que eu gostaria de comentar. Tem a questão da insegurança financeira. Hoje, as pessoas, até pela facilidade que elas têm em se divorciar, em se casar, hoje é tudo mais rápido, elas pensam bastante antes, né? Então, antes existia um fator família, um fator cultural muito forte. Muitas vezes, no tempo da minha mãe, os casamentos eram até arranjados. Sim. E as mulheres casavam, principalmente, eu digo, por escolha do seu pai. Olha, você vai casar com fulano, até por questões sucessórias, questões familiares, e hoje não. Hoje as pessoas, elas estão ali, olha, será se realmente é o modelo de família que eu quero? É o casamento? Então, elas analisam a questão financeira, ou seja, elas querem casar com uma estabilidade de vida melhor. E que bom, porque a gente vê o quanto que isso ainda é um fator que atrapalha, a gente vê quantas
confusões, por exemplo, de pagamento de pensão por conta da instabilidade financeira. Tem a questão também da falta de tempo ou foco na carreira. Então, hoje a gente sabe que, e a gente insiste na mulher porque é uma questão histórica e cultural. Então, hoje a mulher, ela tem aquela questão no foco da carreira, olha, eu quero me realizar profissionalmente. Nós vemos, inclusive, Elton, mulheres que hoje dizem, olha, eu não quero ter filho. Eu estou muito feliz, eu quero me dedicar à minha carreira, eu tenho um parceiro ou eu vivo só, estou muito bem. Então, o que nós queremos trazer nesse programa hoje é exatamente essa liberdade e essa nova configuração familiar que move, vamos dizer assim, o direito das famílias, que tem a ver com afeto, mas tem a ver com a busca pela felicidade, que hoje é o principal norte do nosso direito das famílias. Tem a questão da desilusão com o modelo tradicional de casamento. Então, por alguma razão, vamos dizer, é um instituto que hoje não agrada a todo mundo, por isso é que nós vemos um aumento do número de uniões estáveis ou uniões que não são formalizadas. Ou seja, eu amo a pessoa, eu estou feliz com ela, não sou obrigada a casar, não sou obrigada a assinar um papel, não sou obrigada a colocar uma aliança no dedo. E é claro que nós não estamos estimulando aqui a não realização do casamento, porque eu gosto sempre de deixar claro que a intenção do programa. A intenção é sempre informar. Então, existem todas essas possibilidades e nós estamos explicando essa pesquisa que é uma realidade. Traumas, né? Falando aqui no viés da psicologia, do emocional, nós temos traumas de relações anteriores ou vivência de divórcios dentro da família. Sim. Então, a gente sabe o quanto que um divórcio é difícil. E tem muitas pessoas que passaram muito tempo casadas e optam em não formalizar a segunda relação, por diversas razões, às vezes até por questões patrimoniais, por comodidade, por escolha, e tudo isso tem que ser respeitado. Então, são diversos fatores. Maior aceitação social da união estável e do namoro sério, como eu dizia, sem formalização. Então, a gente sabe que da pandemia para cá, houve essa questão do isolamento social, essa necessidade de as pessoas estarem juntas e quererem estarem juntas, não poderem circular muito, e os casais começaram a morar juntos. A gente já falou muito sobre isso aqui. E nem sempre eles optaram em se casar. Daí houve esse crescimento também do tal contrato de namoro. Por quê? Sim. Porque aí tinha que haver uma diferença e uma preocupação daquele casal de dizer, e o que a gente vive? Vai ter implicação jurídica? Vai trazer aí uma pensão? Vai ter que partilhar um bem que eu adquira durante esse tempo que nós estamos morando juntos? Então, a gente viu que as pessoas estão priorizando os vínculos mais conscientes e não apenas seguir rituais. Rituais, a gente sabe que o casamento é um ritual, realmente. Sim. Ele é um dos institutos do nosso Código Civil que exigem maior número de formalidades, né? E tem pessoas e casais, não é, que preferem não ter ou se apegar ali àqueles vínculos. Isso, você tocou num ponto essencial, Rosa. Dentre os vários fatores que podem, né, levar ao adiamento ou inclusive à não formalização do casamento, que nos parece ser o fato das pessoas estarem buscando ser, né, querendo ser felizes. Uhum. E muitas delas não querem ter filhos, como você bem disse, não querem, inclusive, casar, estão felizes namorando. Tem gente que passa 10 anos namorando, né? Enfim, aquele padrão, né, que nós fomos acostumados a ver culturalmente, principalmente aqui na nossa região, de não, tem que crescer para casar, para formar uma família, que é assim que tem que ser. Isso deixou de ser prioridade, né? Então, muitas pessoas optaram realmente por buscar outras formas, outras conformações, outros arranjos, inclusive viver sozinhos, né? Se sentindo felizes com isso. Agora, Elton, como familiarista, nós precisamos alertar a nossa população de uma questão difícil, de uma questão também que é delicada. Inclusive, nós temos aqui outros programas e um deles que trata sobre a união estável. E nós sabemos que toda escolha, ela tem um ônus e um bônus. Então, se você opta em ter uma relação informal, vamos dizer assim, é preciso também você saber as consequências daquela sua escolha. Por isso é que qualquer decisão que você for tomar, é sempre importante consultar um especialista. Por quê? Porque no futuro
pode ser que aquela sua escolha traga alguma implicação, como nós dizíamos aqui. Então, vamos supor que esse casal decida não formalizar a relação, não se casar e viver em união estável, né? E aí, existe aquela intenção de constituir família? Existe aquele diálogo entre os parceiros? Olha, nós estamos vivendo uma união estável, mas nós não queremos nos casar. Por quê? Porque no futuro, se isso for caracterizado apenas como um namoro, eles não vão ter direitos que eu digo no âmbito familiar e sucessório. Então, é importante sempre você ter essa conversa, não é, Elton? É essencial, né? O fato das pessoas optarem pela formalidade, ou pela informalidade, perdão, não quer dizer que isso não possa trazer consequências jurídicas lá à frente. Então, você precisa ter aquela história da escolha consciente. Você sabendo, olha, eu não quero casar, eu não quero passar por toda aquela formalidade, carta horária, né? Toda aquela solenidade, etc, etc. Mas eu quero me resguardar juridicamente nessa relação. E hoje, né, já é perfeitamente possível equiparar, os efeitos são bem equiparados da união estável e do casamento. Mas o importante é, como você bem pontuou, busque uma orientação de um especialista para dizer, olha, você quer conviver desse jeito? Bacana. Você tem amparo jurídico, mas a gente precisa se guardar, né, guardar alguns cuidados. Por quê? Porque lá na frente as consequências podem ser diferentes daquela imaginada lá no começo da união. Inclusive, mais para frente, nós vamos conversar sobre a questão do regime de bens, que tem a ver com o planejamento matrimonial, que a gente diz em nossa área. E esse tabu de você não discutir sobre esse planejamento, sim, nós, da área de família, a gente vem constantemente tentando afastar esse preconceito, esse tabu de que o casal não pode conversar sobre o regime de bens da relação, porque se ele conversar, você vai estar pensando no fim. É exatamente o contrário, você deixar tudo alinhado, patrimonialmente falando, dentro da relação e em outros aspectos também que podem constar, por exemplo, no pacto antinupcial que nós vamos conversar, é um ato de amor, eu costumo dizer, é um ato, sim, de cuidado com o seu parceiro. Evita no futuro discussões, conflitos, porque vai estar tudo perfeitamente alinhado ali, não é isso, Elton? Isso. É aquele ditado que a gente usa muito no nosso meio, né? Sim. O que está no papel não se discute. Exato. Né? Então, quando essas questões patrimoniais, ou algumas até existenciais, né, são bem delimitadas, são bem conversadas, evita a dúvida e evita discussões, né, em cima de algumas questões que poderiam ter sido resolvidas já inicialmente. Então, é realmente importante esse diálogo. Elton, a gente vai agora trazer um outro dado da pesquisa importante que revela aí exatamente uma nova configuração familiar, que na verdade ela não é nova, mas apenas ela está a cada dia sendo mais reconhecida e agora os números trouxeram isso. Então, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, especialmente entre mulheres, que foi a pesquisa, cresceram mais do que os casamentos entre héteros, que é homem e mulher. Então, o que isso revela sobre o cenário atual das famílias brasileiras, hein, Elton? Super interessante esse dado. Olha só, obviamente, as relações homoafetivas, né, e aí seja entre homens ou entre mulheres, elas sempre existiram. O que não existia era o amparo, né, jurídico normativo e a, entre aspas, me permitam, entre aspas, a aceitação social, porque o entre aspas? Porque a relação privada entre as pessoas não precisa necessariamente da aceitação. Mas a gente sabe que no mundo real existia, ainda existe, mas isso já começou a diminuir, um preconceito em relação a esse tipo de relação. Ou seja, uma relação homoafetiva nem sempre era bem vista. Hoje isso já está mudando, esse cenário já está mudando. Então, por conta desse amparo normativo, ou seja, a possibilidade do casamento, nosso ordenamento jurídico hoje permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse é um ponto essencial nessa questão. Outro ponto, a liberdade que essas pessoas, a autoafirmação, a sua própria liberdade, a sua busca pela felicidade em, de certa maneira, despreocupação com o que o outro vai pensar. Então, essas pessoas, esses casais homoafetivos, principalmente, né, os dados mostram que os casais homoafetivos compostos por mulheres
casaram mais, as mulheres casaram mais entre si do que os homens, né? Então, isso traz essa questão, ponto jurídico, normativo, ou seja, o amparo, a tutela, a proteção a esse tipo de relação, a esse casamento, e também, e que me parece ser o mais importante, a questão sociocultural, de passar, e aí eu abro de novo aspas e fecho, respeitar, porque eles não precisam que os outros respeitem, as pessoas podem ser felizes da forma que entenderem cabíveis, interessantes, daí, obviamente respeitando, né, o espaço de cada um. Então, essas questões, a proteção jurídica e a mudança cultural que a nossa sociedade vem vivenciando, certamente impactaram nessa busca por esses casais homoafetivos de realizarem talvez um sonho que eles tinham há muito tempo e que lutaram, né? Essa luta, essa conquista da equiparação, né, da possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foi uma luta de muitos anos, né? Muitos anos. É importante que se diga que nós tivemos o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal e depois o CNJ ele precisou publicar uma recomendação aos cartórios no sentido de que os cartórios não poderiam deixar de realizar os casamentos de pessoas homoafetivas. Porque nós tivemos aí um bom tempo, né, no âmbito extrajudicial, alguns cartórios se recusando a realizar casamentos das pessoas homoafetivas. E hoje isso é uma realidade. Vocês veem várias casais nas novelas casando, homem, né, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é novela, é de fato real e é possível e é uma possibilidade jurídica. Elton, eu até via, a gente falou sobre o ponto de vista jurídico, mas eu até vi um vídeo interessante sobre, mas o porquê que esse casamento entre mulheres está aumentando e não entre homens. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito, Rosa, e telespectadores, exatamente nessa perspectiva, e aí eu não tenho nenhum dado estatístico, né, nenhum dado científico para comprovar isso, aí vai mais uma inferência prática do meu cotidiano, de que as mulheres, elas alcançaram um patamar de liberdade nessa perspectiva que os homens ainda não conseguiram. Eles ainda, talvez, me parece que os homens ainda têm essa barreira de assumir a sua... Algo sério, né? Olha, vamos nos casar, vamos dar esse passo mais formal, ao ponto que as mulheres já há muito, talvez elas já tenham pela questão histórica de luta, né? Uma maturidade. Pronto, vocês já alcançaram uma maturidade que talvez os homens ainda não tenham conseguido. Então, elas, olha... É um dado a gente realmente refletir. Como o Elton falou, juridicamente nós explicamos que é uma realidade, mas nós estamos aqui dando opiniões pessoais sobre essa questão. E realmente, historicamente, culturalmente, até pela quantidade de mulheres, né, em relação a homens também no país, tem várias explicações que eu já vi no vídeo que são interessantes para a gente refletir. Mas o importante é a gente trazer essa perspectiva do respeito e da liberdade. Então, Elton, nós vamos agora para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre casamento e divórcio. Se você quer ver um assunto sendo debatido aqui no Família na Real, mande sua sugestão de tema pra gente. Nosso contato está aparecendo aqui na tela e vai ser muito bom contar com a sua participação. Então, Elton, continuando aqui, nós estamos conversando sobre a pesquisa recente do IBGE, que trata sobre aumento do número de divórcios, diminuição do número de casamentos, formalização dessas uniões, questões de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, muita informação estamos aqui dando, não é isso, Elton? Excelente, Rosa. O programa está realmente sensacional. Olha só, quando a gente fala em casamento, apesar de todas essas mudanças socioculturais que a gente falou no bloco anterior, mas a gente remete ao amor. Você fala, casei por amor, vou casar porque eu amo. E muita gente ainda casa por amor, né? Mas esquece que o casamento também é um contrato. O que isso significa na prática, Rosa?
Interessante, Elton, que nós escolhemos esse tema porque é o mês de maio, né? Nós até iniciamos a introdução do programa falando sobre o mês das noivas, o mês das mães. Nós já trouxemos aqui história de uma mãe no fim de semana passado e agora nós estamos trazendo questões relacionadas ao casamento, ao divórcio, que tem tudo a ver com esse mês de maio. E, de fato, o casamento, ele vai muito além, como nós conversávamos, da questão afetiva, da questão emocional. Então, hoje, como eu disse, nós temos que ter essa preocupação de regularizar as situações. E nós sabemos que realmente é uma etapa chata, é uma etapa que, vamos dizer assim, aquela etapa burocrática, mas é uma etapa necessária. Sim. Então, quem vai se casar, de fato, vai passar por um processo de habilitação, vai ter que ir ao cartório e vai ter que procurar um especialista para realizar todos esses atos, mesmo que seja o tabelião no cartório. E nós sabemos que o que vai ali reger a divisão do patrimônio daquele casal é a questão do regime de bens. Então, quais são as perguntas recorrentes em nossa área? Ah, doutora, quem vai ficar com o quê? Essa casa que eu comprei quando no divórcio é minha, eu comprei sozinho, ela vai ter direito? Todas essas questões, elas são decididas todas em relação ao regime de bens. E cada um dos regimes de bens, eles têm regras que são constantes em vários artigos do Código Civil. E, claro, nós não vamos discorrer sobre isso, mas a gente quer trazer informações gerais para você, telespectador. Você, quando casa naquele regime que é o mais comum, Elton, é o regime comunhão parcial de bens. Fale um pouco aí para o nosso telespectador sobre isso. Isso, Rosa. É a regra, né? A gente costuma dizer que é a regra geral. E é aquele regime que, se os nubentes, que são aquelas pessoas que estão lá para se casar, estão lá no cartório, né, cuidando dos trâmites burocráticos. Nesse momento é que deve ser decidido o regime de bens. E se calados ficarem, né, os noivos, o regime que vai constar lá no assento de casamento é o da comunhão parcial, que é o regime padrão. E esse regime, ele traz como consequência principal a seguinte, meus queridos: os bens adquiridos durante o casamento, de forma onerosa, ou seja, que se gastou por esses bens, independente, aí é que essa é a grande questão, independentemente de qual dos dois, do casal, comprou, né, vai fazer parte do acervo daquele casamento. E lá na frente, como o assunto é o número crescente de divórcios, ele não pode deixar de falar. No caso de haver um divórcio lá na frente e o regime for esse, os bens adquiridos na constância do casamento, ou seja, enquanto o casamento durou, serão partilhados meio a meio, metade para um cônjuge, metade para o outro cônjuge. Então, as pessoas, né, e você já deve ter presenciado muito isso na sua prática forense, as pessoas casam e não sabem qual é o regime. Por quê? Porque não lhes foi perguntado e elas nada falaram sobre. E aí vai para o assento de casamento o regime da comunhão parcial. Exato. E lá na frente, lá na defensoria ou lá no judiciário, na hora do divórcio, é que as pessoas atentam que aquele patrimônio, como você bem disse, mas fui eu que comprei essa casa. Bom, meu querido, foi você quem comprou, mas foi na constância do casamento e o regime era da comunhão parcial. Então essa casa vai ser dividida meio a meio para cada um de vocês. Né? E aí, Elton, a gente até lembra daqueles casamentos que, com certeza, os nossos telespectadores já presenciaram, aqueles realizados pelo juiz. Eu mesma casei, né, com o meu atual marido, que foi dessa forma, o juiz ali numa cerimônia, e aquela cerimônia toda, ela é uma cerimônia formal, que ela está atendendo a todas as formalidades previstas no Código. Tem a questão das testemunhas, tem a questão de pessoas ali poderem, olha, quem é contra esse casamento? Eu. Então, assim, o juiz, ele tem todo aquele ritual que ele fala ali, a gente está só aqui voltando à questão da formalidade para lembrar que é aquela situação, né, que nós estamos falando. Voltando aqui para os regimes, Elton falou da comunhão parcial. Hoje, o regime de comunhão parcial, ele é conhecido como supletivo ou legal. Exatamente porque no silêncio das partes, e na maioria das vezes, diga-se de passagem, que o ideal seria, se o próprio
ali servidor, cartorário, tabelião, explicasse a existência dos atuais regimes de bens. Porém, isso não é feito. Então, o casal ele já chega lá dizendo, olha, a gente quer se casar com regime tal e aqui está o pacto antinupcial. Mas se esse casal não teve a preocupação de consultar um especialista, porque hoje nós sabemos que tem colegas advogados, inclusive, que trabalham só com planejamento matrimonial, que vão poder orientar esse casal, olha, é melhor para vocês o regime de separação absoluta, é melhor para vocês o regime de comunhão parcial, de comunhão universal, e aí nós temos também o de participação final nos aquestos. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos esses 4 regimes, que é a comunhão parcial, que é esse que nós estávamos falando, que é o mais comum, ou seja, que tudo que é adquirido durante o casamento é dos dois, independentemente de quem pagou, independentemente ali, no caso de ter ou não esse pacto antinupcial. Porém, se você quiser colocar qualquer cláusula diferente do que é regra geral no comunhão parcial, tem que existir esse pacto antinupcial. Então, antigamente, o regime legal era o da comunhão universal. Então, se você pegar a certidão de casamento, por exemplo, da minha mãe, o regime que constava lá seria comunhão universal. Então, tudo isso, inclusive o profissional que vai ali realizar uma partilha, ele tem que estar atento para olhar qual é o regime que consta na certidão de casamento daquele casal, para que a gente efetive aqui uma partilha de forma legal, não é isso? Então, nós temos também o regime, esse da comunhão universal, tanto os bens anteriores como os que foram adquiridos durante a relação vão partilhar, ou seja, uma massa universal. Se eu comprei ali um apartamento antes de me casar, esse apartamento, no divórcio, ele vai ter que ser dividido, porque o regime é de comunhão universal. E, claro, tem algumas exceções legais que são bem conhecidas, como, por exemplo, bens de herança, bens de doação. Sim. Então, caso eu receba um bem de herança do meu pai, da minha mãe, esse bem, na partilha do divórcio, ele não vai entrar na comunicação. E o que é diferente também da partilha da sucessão. Então, é importante dizer aqui para o nosso telespectador que uma coisa é a partilha no divórcio, que outra coisa é a partilha quando a pessoa morre, que é o que a gente chama de inventário. Então, todas essas informações a gente está trazendo de uma forma bem geral para vocês, só para que entendam de fato como é complexo essa questão de pacto antinupcial, de escolha de regime, divisão de patrimônio, de sucessão. E aí temos também o de separação absoluta, não é isso, Elton? Isso, Rosa. Inclusive, você, hoje, né, você está discorrendo muito bem sobre essa perspectiva da busca pelo regime que melhor convém, que mais é conveniente para aquele casal. Por quê? Porque hoje o regime de bens ele não é só uma formalidade. Ele serve como, inclusive, como uma das formas de planejamento sucessório. Sim. Né? A depender do regime, como você bem pontuou, tem uma consequência na hora do divórcio e tem uma consequência na hora da sucessão, ou seja, da herança, da morte de algum daqueles cônjuges. Então, hoje o especialista ele já está preparado para quê? Olha, qual é essa situação? Eu tenho isso e ela tem isso. Ou eu tenho isso e ele isso, enfim. Opa, então o que é que vocês planejam, pretendem? Não, eu quero deixar isso para filhas. Então, e o regime adotado tem consequências também para após a morte, né? Então, isso é muito importante. Em relação ao regime da separação total de bens, de uma maneira bem simples, ele é aquele que não há a comunicação dos bens das pessoas, dos cônjuges, ou seja, o que eles têm antes do casamento e o que eles terão após o casamento pertence a cada um deles. Né? Exatamente. Esses bens jamais se comunicarão. E aí tem os casos mais comuns, que é aquela da pessoa, né, idosa, que já não pode casar num regime que não seja o da separação, né, que no caso é a separação obrigatória.
Tem aquele caso comum que não devem casar, e aí, atenção, isso aqui é até interessante. Aquelas pessoas que... da alteração em relação à separação obrigatória, que nós temos o regime de separação, que pode ser o de separação absoluta, que é esse que o Elton está comentando, que é tudo de cada um, o que cada um adquirir é de cada um. Aquele casal que deseja se casar sem, ao final, ter que dividir os seus bens, o regime escolhido deverá ser o de separação absoluta. Com algumas exceções de você poder adquirir um bem em condomínio, por exemplo. Sim. Não, vamos adquirir um apartamento e eu contribuo com parte desse apartamento e ele com outra parte. Isso é perfeitamente possível no regime de separação absoluta, mas não há que se falar nesse regime, e falando aqui que eu tenho certeza que o nosso telespectador já ouviu falar nesse termo meação. Então, aqui no regime de separação absoluta não há que se falar em meação, ou seja, a parte que deverá ser do parceiro ao final da relação, não existe no regime de separação absoluta, porque o que cada um adquiriu é seu. Mas dentro do regime de separação, nós temos o separação obrigatória, que são aquelas situações que o próprio Código Civil prevê, a nossa lei, dizendo os casos que obrigatoriamente terá que se casar aquele casal com o regime de separação absoluta. E antes, o maior de 70 anos, ele estava incluído nesse rol. E aí foi objeto de muitos posts, de muitas conversas nas redes sociais, porque o STF decidiu, agora de forma muito esperada, que o maior de 70 anos ele pode sim se casar em regime diferente do separação obrigatória, desde que ele tem que dizer, eu quero fazer um pacto antinupcial e eu quero casar no regime de comunhão parcial. Mas se ele não disser, vai continuar sendo o de regime de separação obrigatória. E um dos pontos, né, que a lei impõe que seja o da separação obrigatória, já me deparei algumas vezes com isso, é naquele caso em que houve um divórcio anterior e os bens daquele divórcio, daquele casal, não foram, né, não houve a partilha, houve o divórcio, o fim da relação conjugal, jurídica, mas os bens não foram partilhados. E aí houve um segundo casamento de uma dessas pessoas. E aí o regime precisa ser o da separação obrigatória, exatamente para evitar uma confusão lá na frente de um patramento. Que é muito comum essa situação. Muito comum. E as pessoas, se não perceberem, né, vão ter que casar. Então chega lá na hora de casar, lá no cartório, vai ter que ser da separação obrigatória. Acaba sendo pego de surpresa, né? Exatamente. E o mais, por assim dizer, sui generis, né, Rosa, dos regimes, que é o da participação final nos aquestos, né? Esse regime, eu costumo até dizer, para mim, ele é parecido com caviar. Eu já ouvi muito falar, né, mas você raramente vê, né, conhece. Eu não sei se na tua prática jurídica já conheceu, né, já chegou a ver alguma escritura nesse sentido, mas... Não, eu já vi alguns colegas advogados atuando, até porque na defensoria não é muito o perfil do nosso assistido. Então, a maioria dos nossos assistidos, eles têm um patrimônio que não é vultoso, então é um patrimônio menor, e a maioria estão ali sob o regime de comunhão parcial. Então, alguns colegas advogados eu vi que raramente pegam. Mas, esclarecendo, é um regime que o patrimônio de cada um é separado durante o casamento e somente ao final existe ali uma contabilidade do que foi adquirido de forma comum para se partilhar. Então, na prática, a grande dificuldade desse regime, que é a participação final nos aquestos, é exatamente essa apuração dos haveres, como a gente diz, né? Que a gente não quer trazer esses termos difíceis aqui, mas o certo é que quase ninguém ouve falar nesse regime e, na prática, é um regime que não é muito escolhido. Ninguém muito conhece. Mas existe. Existe, né? Olha só, nós traçamos aqui sobre os possíveis regimes a serem adotados. E aí a pergunta é a seguinte: uma vez escolheu o regime, casou, é possível alteração desse regime futuramente? O que é que a lei nos diz sobre isso, Rosa? É uma pergunta muito interessante, Elton, porque também é uma situação comum de ocorrer na prática. O casal que resolve ali, casa no regime de comunhão parcial e depois ele diz, olha, a gente gostaria de mudar o regime.
por alguma situação que aconteceu na prática, a gente quer mudar para a separação absoluta. É possível? É possível. Porém, ainda no judiciário, só é possível a nível de justiça. Não é possível no cartório, no âmbito extrajudicial. Então, existem todos os requisitos e, diga-se de passagem, é uma inovação trazida pelo Código Civil de 2002, que é essa possibilidade de alteração do regime. E aí nós temos a regulamentação tanto no Código de Processo Civil, como previsão no Código Civil. Você que é interessado precisa buscar um profissional para que ele entre com a ação de alteração de regime e analise juntamente com você os efeitos daquela mudança, daquela alteração, porque vai haver efeitos. Sim. A partir dali, vai retroagir a data inicial do casamento, então tudo isso é importantíssimo. E também a gente esclarece que é possível essa alteração também na união estável. Então, se aquele casal resolver formalizar a união estável através de um contrato de convivência, e ele dizer ali, olha, nós estamos casando no contrato de convivência, no regime de comunhão parcial, que é o mais comum. Se no futuro eles quiserem alterar esse regime, também é possível, tá certo? E agora, Elton, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre casar, separar e recomeçar. Aqui comigo, meu grande parceiro do Família na Real, Dr. Elton Costa, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em família e sucessões. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, Elton, sobre esses temas importantíssimos. Excelente, Rosa. Tá, o debate realmente, o diálogo, né? Tá sensacional. E aí, Elton, eu quero já trazer mais um dado da nossa pesquisa para a gente aprofundar esses motivos aqui que ocasionaram esses aumentos, essas diminuições. O número de divórcios a gente viu que aumentou, tanto no Piauí, a nível estadual, como a nível nacional no Brasil. E isso é sinal de que as pessoas estão desistindo mais rápido ou de que estão se respeitando mais. Excelente. E o interessante dessa pergunta, e obviamente a gente vai construir aqui no diálogo uma possibilidade, né, possíveis respostas, é que ele sai da esfera do jurídico, né? A gente pode agora dialogar sobre questões mais talvez existenciais, né, de ordem emocional. Sim. Acredito, Rosa e telespectadores, que não é que as pessoas... Eu vou ficar com a segunda parte da pergunta. Eu acredito que seja mais um autoconhecimento, um autorrespeito, uma busca pela sua felicidade. Como a gente já falou lá no começo e veio discorrendo em alguns momentos do diálogo, aquela perspectiva de ficar casado por estar casado, ou por se sentir obrigado, ou por ter medo de sair daquela relação, obviamente isso não existe, né? Mas talvez não seja mais a regra. Talvez essas questões comecem a dividir espaço no cenário com a vontade, com a busca pela felicidade, né? Aquela do antes só do que mal acompanhado. Isso. Né? As pessoas estão, entre aspas, acordando para isso, percebendo que é possível, né? Que existe vida após o divórcio, como você bem pontuou na abertura do programa, que o fim da conjugalidade não é o fim da vida, existe vida após a ruptura daquela relação, né? Existe essa busca por se sentir bem, por alcançar a plenitude. E hoje, né, na nossa seara familiarista, a busca por essa felicidade plena, né, é um vetor, é uma baliza. As pessoas, me parece que estão acordando para isso, estão atentando para isso e deixando de pensar, bom, será que eu me divorciando, como é que vai ficar a minha vida? Hoje nós temos, por exemplo, em relação às mulheres, a gente sempre tem que tocar nesse ponto porque é um recorte sociocultural importantíssimo. Hoje as mulheres avançaram no mercado de trabalho, hoje as mulheres têm a sua autonomia e isso, obviamente, né, impacta na hora de uma decisão em permanecer casada ou não, né? Então essas questões são bem importantes e eu acredito que essa busca
de cada um. Pela própria felicidade, aí a gente tem que deixar claro que isso não representa, não significa que essa pessoa é uma pessoa egoísta pelo fato de buscar a sua felicidade. Você pode até falar melhor do que eu, você está na área da psicologia. Então, o fato me parece que, olha, eu quero ser feliz. Para eu ser feliz, não está nessa relação, para eu ser feliz eu posso sair dessa relação, isso não significa ser egoísta, significa que a pessoa se entendeu, se achou, se descobriu, disse, ó, a relação foi ótima, mas a partir de agora eu vou seguir o meu caminho. Então eu fico com a segunda parte da pergunta. Eu não sei o que é que você acha sobre isso. E Elton, eu queria até trazer uma notícia que certamente os nossos telespectadores já também viram, que foi publicado recentemente sobre o divórcio grisalho. O divórcio grisalho, ele é um tema espetacular, sobre, assim, do ponto de vista histórico e emocional, principalmente para a mulher. A mulher mais, a mulher 40 mais, a mulher 50 mais, que nós sabemos que, ou até a mulher 80 mais, eu já vi casos de mulheres se divorciando e se casando tardiamente, exatamente em busca dessa felicidade. Tem a questão financeira, a mulher hoje, ela busca por sua independência financeira, ela, e na maioria das vezes, ou em muitos casos, ela também já alcançou essa independência, que era um fator que também a impedia de terminar uma relação, a questão dos filhos. Então a gente via muito na época, eu sempre digo na época da minha mãe, porque a minha mãe tem 80 anos e nós conversamos muito, todos os dias a gente toma café à tarde juntas, eu até posto no meu perfil, e é um privilégio para eu poder ter a minha mãe todos os dias almoçando comigo, e a gente conversa sobre vários temas. Aí ela dizia a dificuldade que ela tinha, ela dizia sempre, minha filha, por vezes a gente até pensava, tinha uma situação ruim do casamento, que realmente a gente estava infeliz, e que talvez hoje, pela dinâmica das relações, as pessoas fossem se divorciar. Mas no meu tempo a gente ponderava muito. Questão dos filhos, a mulher divorciada, ou em outros casos, a minha mãe, ela tinha emprego, ela tinha, claro, o trabalho dela, mas algumas mulheres não têm ou não tinham e se casavam totalmente dependente do marido, do companheiro. Isso era um fator que dificultava realmente o fim do casamento. Então, nós temos esses fatores hoje. Eu trago a questão do divórcio grisalho porque as mulheres estão se divorciando mais velha, elas estão realmente superando essa barreira do julgamento, porque é muito bonito de se ver, eu gosto muito de assistir, não porque eu esteja estimulando, como eu disse, ou parafraseando aqui o divórcio, defendendo, nós estamos trazendo realidades, que pessoas buscam a sua felicidade, buscam estar com alguém e recomeçar uma vida, diga-se de passagem, Elton, e por vezes até mais feliz. Por quê? Porque naquela segunda relação, ela já tem outra cabeça, ela já tem uma maturidade, ela já tem experiências de vida que ela viveu valiosas, que ela vai levar aprendizados para aquela nova relação. Os filhos criados, outro fator importante, o divórcio grisalho, ele traz muito isso. Eu estou começando uma relação, os meus filhos já estão criados, cada um com sua família, cada um independente, e eu posso aqui viver essa relação por inteiro, não é isso? Exatamente, essa ideia, né, do divórcio grisalho, né, dessa perspectiva em relação a essas pessoas que já não tem mais, entre aspas, preocupação, né, como você bem pontuou, filhos já criados, situação financeira já resolvida. E talvez, nessa perspectiva, elas possam, como você também muito bem pontuou, se dedicar, né, em tempo integral, de uma forma mais completa a essa nova relação. E buscando sempre serem felizes. Isso. Vamos voltar um pouquinho para o jurídico? Vamos. Né? O que a gente precisa saber, Rosa, na hora do divórcio? Tem como ser um processo mais leve? Tem como ser. O processo de divórcio, ele pode ser um processo, juridicamente falando, porque você, em algumas situações, de fato, você precisa judicializar, você precisa procurar um profissional, você não, por vezes, não consegue um entendimento com o seu ex-marido,
no que tange a divisão de bens, no que tange a guarda de filhos. Então é importante que você procure um profissional, porque inclusive no divórcio você poderá regulamentar todas essas situações. É uma ação que é bastante ampla. Você pode regulamentar o divórcio em si, você pode regulamentar a guarda dos filhos se tiverem, a convivência, o direito de convivência dos filhos com aquele que não ficar com os filhos, guarda compartilhada, guarda unilateral, regulamentar a questão da pensão alimentícia. Você pode escolher ficar com o nome de casada, com o nome de solteira. Você pode regulamentar a partilha de bens dentro da ação de divórcio ou não, deixar para fazer uma partilha no futuro. Porém, se aquele casal tiver a intenção de ter um divórcio amigável, inclusive eu recebi aqui a querida doutora Marcela, que nos contou sobre sua atuação brilhante no divórcio colaborativo. Ela é uma referência em Teresina em relação a esse divórcio, e ela conversou conosco. Nós temos um programa muito bom sobre isso. Se você não viu, veja, que lá ela vai contar tudo, como é que funciona essa questão do divórcio colaborativo, e que poderá também ser divórcio extrajudicial, aquele divórcio que você realiza no cartório no âmbito extrajudicial. Então, aquele divórcio que você já resolveu a questão dos filhos menores, que o casal ele quer apenas ali fazer uma partilha, ele quer se divorciar, ele pode comparecer no cartório, levando ali uma minuta com tudo acertado sobre o final daquela relação e fazer o divórcio, né, de forma mais rápida, menos desgastante. Então, nós sabemos quais são as vantagens do divórcio no âmbito extrajudicial. O importante é que o nosso telespectador saiba que hoje nós temos essa tendência no jurídico, não é isso, Elton? Sim. Da desjudicialização. Ou seja, várias situações, inventário pode ser realizado no âmbito extrajudicial, o divórcio poderá ser realizado e reconhecimentos de filiação poderão ser realizados no âmbito extrajudicial. E esse casal ele pode perfeitamente fazer esse tipo de divórcio e tem todos esses benefícios. A questão de menor desgaste, a questão de uma possibilidade de um diálogo muito melhor ao final daquela relação, de conversar mais. A gente sabe que na justiça tem a questão de ser mais lento, tem a questão das audiências terem ali um tempo limitado, em que as partes nem sempre podem dialogar de forma livre, de forma que possa ali passar muito tempo, porque existe uma pauta toda a ser cumprida. Então, são todas essas questões, hein, Elton, que o nosso telespectador tem aqui conhecimento para que ele escolha a forma melhor e mais confortável para um momento tão difícil, emocionalmente falando, que Sim. Um divórcio não é fácil para ninguém, quem já passou é que sabe, e também as questões envolvidas que só agregam esse momento que poderá ser amenizado com todas essas informações que a gente está passando aqui. Isso, né? É possível, né? É até recomendável, né, que se busque na hora do divórcio um profissional capacitado que mostre, né, que abra esse leque de possibilidades. E aí, obviamente, a gente sabe que em determinadas situações não vai ter como ser amigável, vai ser, né, litigioso judicialmente, mas que, se bem orientados, que se encontrarem um profissional bem capacitado, que consiga demonstrar os benefícios de um divórcio, e aí o fato do divórcio ser amigável não quer dizer que vai se abrir mão de algum direito, não é isso, mas é uma maneira de se achar a forma mais equilibrada e menos desgastante para aquelas pessoas que estão envolvidas num momento tão traumático da vida, né, que normalmente é. Excelente, muito bom você tocar nesse assunto, porque é importante dizer que o acordo, ele só existe, é possível quando ambos querem. Sim. Mas, por outro lado, não significa que vão abrir mão. Então, existe ali formas, porque muitas vezes o casal ali, o ex-casal, eles, por desconhecimento, eles nem realizam um acordo. Muitas vezes eles acham que aquele bem é só de um e acham que não vão fazer um acordo. Então, na hora que você esclarece os direitos e deveres de cada um no final da relação, aquilo se torna muito mais claro. Sim. E aí traz uma clareza melhor. Muitas vezes eles acham que não vai poder... Hoje mesmo eu tive uma situação na defensoria de uma mãe que ela fez uma ação de divórcio e ela dizia que queria
levar o filho para São Paulo, que o filho tinha sido diagnosticado com autismo, TDAH e TOD ao mesmo tempo. Então, assim, ela estava passando por um momento muito difícil, pedia um valor de pensão alto, considerável, e dizia que, por questões de trabalho, ela queria morar fora. E aí, na contestação, ele dizia que não concordava porque ele queria a guarda compartilhada e ele não poderia exercer a guarda compartilhada se ela iria para São Paulo. E aí ele dizia, olha, eu quero ver meu filho ou minha filha a cada 15 dias, então eu não sou a favor da mudança da mãe de cidade. E é uma situação bem comum, né, aqui para a gente, mesmo que não seja para outro estado, às vezes para outra cidade. E aí a gente já traz a questão do conhecimento como é importante. E aí, Elton, a gente aproveita aqui para falar para os nossos telespectadores e esclarecer melhor sobre guarda compartilhada. A gente pode trazer essa situação prática para você explicar aqui, né, a questão da guarda compartilhada e a possibilidade de estar em cidades diferentes. Isso. Ainda existe, nas pessoas envolvidas, naquele leigo, nas pessoas que estão ali passando pelo processo do divórcio, por exemplo, onde está inserido um contexto de guarda e convivência com o filho, ainda a gente entende, né, esse desconhecimento. Infelizmente, a gente ainda esbarra, ainda encontra, na parte técnica da situação, que são os advogados, alguns que ainda fazem essa confusão. Isso, e a gente quer trazer exatamente agora uma forma saudável de lidar ao final da relação no que tange a esses temas, guarda, convivência, pensão, e existe toda a possibilidade de ter, né, um final saudável no que tange a esses assuntos também, principalmente porque envolve criança. Sim. Sempre que envolve, né, sempre nesse contexto do divórcio, envolve filho, criança ou adolescente, é preciso que aquelas pessoas envolvidas, né, tenham a noção de que deve-se buscar a solução mais favorável nas questões que envolvem os filhos para eles. Aquela perspectiva de um regime convivencial que era favorável ao pai, a gente até conversou esses outros programas, né, a guarda hoje no sentido de uma gestão de deveres, de obrigações, né, não de uma sensação de posse de filho. Então, quando envolve criança e adolescente no contexto do divórcio, as ações devem ser tomadas nesse sentido. E aí, esclarecendo de uma forma bem simplória a questão desse caso prático que você trouxe. O fato da mãe ir para outra cidade não afasta o compartilhamento dos deveres parentais, da autoridade parental, da guarda, como foi lá pontuado no processo. As decisões importantes nessa perspectiva da guarda, elas podem ser compartilhadas à distância. Já temos decisões, inclusive, do STJ em relação a outro país, né? O que dirá em relação a outro estado. Obviamente, a convivência não será, e aí eu acho que era nisso que estava querendo se ater o pai, né? A convivência, obviamente, não será ideal, né? Porque ela vai ser maior parte do ano, por exemplo, virtual, ele morando aqui e o filho em São Paulo. Mas mesmo assim, com o avanço da tecnologia, com os meios disponíveis que a gente tem, inclusive foi um dos alicerces das decisões do STJ, a possibilidade dessa convivência híbrida, né, virtual e em determinados momentos do ano, férias, etc., presencial, que é perfeitamente possível, né? E nessa perspectiva, no caso dessa criança, se restar demonstrado por todas essas particularidades que ela tem, que ela ir morar em São Paulo com a mãe é melhor para a criança, certamente a decisão será nesse sentido. Então, quando a gente discute no contexto de divórcio, né, as questões dos adultos, elas são tratadas num viés X. As questões relativas aos filhos, criança ou adolescente, elas precisam ser tratadas na perspectiva de que a solução seja a mais adequada para essas crianças. Isso é possível, repetindo o que a gente conversou há pouco. Desde que as pessoas que estão ali, os profissionais envolvidos naquele contexto, eles sejam realmente capacitados para mostrar, identificar e mostrar para essa família que está ali se divorciando quais são os melhores caminhos a ser adotados. Excelente, Elton. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer sua disponibilidade mais uma vez, meu companheiro, meu parceiro, Dr. Elton. Foram valiosas as informações que nós trouxemos. Eu acho que ninguém vai mais esquecer dessa pesquisa do IBGE, porque nós analisamos tudo aqui, não foi isso, amigo? Isso,
essa pesquisa veio em boa hora e, mais uma vez, agradecer e dizer que o programa é simplesmente sensacional. Muito obrigada. Quero agradecer a você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigada. E eu aproveito para dividir com você uma reflexão. Que os números do IBGE mostram é que o amor continua existindo, mas a forma de vivê-lo está mudando. Casar não é mais sinônimo de para sempre e está tudo bem. Separar não é sinônimo de fracasso, é muitas vezes sinal de coragem. E casar entre mulheres, entre homens ou não casar também é uma escolha legítima. Que neste mês das noivas a gente celebre o amor, sim, mas que a gente também celebre a autonomia, a consciência e o respeito por si e pelo outro. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.